Salve, salve, boa tarde a todos. Eu sou Paulo Fávero, repórter do Estadão, e estamos aqui para mais uma live nas 4 redes sociais do Estadão. A gente está ao vivo no Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo LinkedIn. E tenho o prazer de receber aqui a Mônica Marques, profissional de educação física especializada em fisiologia do esforço pela Escola Paulista de Medicina. Ela também é diretora técnica do Grupo Companhia Atlética e diretora da ACAD Brasil e membro do IHRSA Board of Directors, que é o International Health Racquet Sport Club Association. Falei tudo certo, Mônica? Falou tudo certo, é isso aí. E a gente está aqui, a gente costuma fazer as lives sobre a pandemia de Covid-19, e aí pode ter gente se perguntando, poxa, mas o que um profissional de educação física vai poder falar, né, dentro desse tema da Covid? E eu queria iniciar falando um pouco de um estudo recente que os pesquisadores avaliaram 186 indivíduos, se não me engano, que foram hospitalizados com Covid moderado ou grave, e eles perceberam que quem tinha mais força de massa muscular, eles ficavam menos tempo internados. Tudo bem? Você pode falar um pouco desse estudo para a gente? É isso mesmo, esse é da Faculdade de Medicina da USP, foi feito realmente com 186 pessoas, e concluiu algo que a gente ainda estava mapeando. A gente sabe hoje que, de maneira geral, as pessoas que são ativamente, que são ativas fisicamente, elas têm uma incidência menor de mortes, de agravamentos, mas os mecanismos ainda não estavam muito bem claros. Hoje a gente já tem vários estudos como esse que tentam explicar esses mecanismos, né? Então, é fato, as pessoas que têm uma quantidade maior de massa muscular e que têm mais força, elas têm menor mortalidade. Por que que isso acontece? O Covid, ele traz uma tempestade inflamatória para o corpo da gente. E essa inflamação, ela usa a massa muscular como fonte de energia. Então, para você ter uma ideia, as pessoas que ficam internadas numa UTI podem perder até 20% da massa muscular da coxa em 7 a 10 dias de imobilidade. Então, você junta a inflamação muito grande, quando você toma corticoides, também essa destruição de tecidos, ela se agrava. E você, com a imobilidade, a pessoa ela vai sendo consumida. Então, tem pessoas que chegam a perder 20, 30 quilos durante uma internação hospitalar. Quando você pega uma pessoa que tem muito pouca massa muscular, especialmente os idosos, né, porque a massa muscular também tem o seu processo fisiológico de perda com o envelhecimento, essas pessoas, elas perdem essa massa muscular e até que elas não têm mais energia e não conseguem fazer com que o sistema imunológico vença a doença. Então, as pessoas que estão ativas fisicamente têm uma quantidade maior de massa muscular, têm mais força, elas têm uma condição muito melhor para combater a Covid, uma vez que ela acontece. Legal. Não sei se vocês estão acompanhando aí, quem quiser pode mandar pergunta no chat, tanto Facebook, YouTube, Twitter ou LinkedIn. Também tem um QR Code aí, que só mirar a câmera do seu celular para ele, você vai ter acesso ao novo app do Estadão, um aplicativo nosso, que está bem legal, bem moderno, bem arrojado. Então é só virar a câmera do celular e vocês vão ver isso. E então, pegando esse gancho que você falou desse tempo de permanência dos internados, quer dizer, o sedentarismo nesse momento é um perigo, então, junto com a Covid. Ele é. O último dado que a gente tem da Organização Mundial da Saúde é que o sedentarismo, na verdade, é a quarta maior causa de mortes no mundo. O sedentarismo, ele traz com ele, Paulo, algumas doenças crônicas não transmissíveis que são associadas. As principais são hipertensão, diabetes e obesidade, né? E os estudiosos do assunto dizem que, na verdade, a gente vive uma sindemia, que é uma combinação de pandemias, de outras pandemias que já existiam. Então, a obesidade é uma pandemia muito séria, a hipertensão é outra, a diabetes é outra, e quando elas se encontram, não, quando elas acontecem simultaneamente com o Covid, então acontece toda essa série de eventos que a gente está presenciando no último ano. Então, quando você pensa em atitudes, né, e ações e estratégias para diminuir a internação, por exemplo, jamais a atividade física deveria ter sido deixada de fora. Jamais você deveria, por exemplo, ter fechado as academias ou as escolas de natação,
porque você tem ambientes que são bastante seguros. Hoje a gente tem mais de 42 protocolos que a gente segue nas academias, de maneira geral. Alguns estudos do Center of Disease Control nos Estados Unidos, por exemplo, mostram que em 19 diferentes ambientes, as academias são provavelmente o 15º lugar onde vão aparecer possíveis surtos, e a incidência é de 0,002% no mundo de surtos em academias. Então, você tem lá nos primeiros lugares, escritórios, bares, restaurantes, indústrias, e a academia está lá embaixo, justamente porque é um ambiente onde as pessoas frequentam com máscaras, com protocolos, com distanciamento. Então, hoje a gente sabe de todas essas estatísticas e de toda a segurança envolvida. Quando a gente fala, por exemplo, de piscinas, Paulo, a gente já tem estudos que mostram que na cloração ideal de uma piscina, que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, o cloro mata o Covid em 30 segundos. Então, quando você fala, por exemplo, de um obeso, fique em casa, você vai piorar a situação dele. Vai se exercitar na rua, vai caminhar na rua. Às vezes a obesidade é tanta que a pessoa tem dor no joelho, dor no quadril, por exemplo. Já numa piscina, num ambiente com empuxo, onde ela vai ter uma condição toda melhor de mobilidade, essa pessoa pode se exercitar em segurança, com conforto, com supervisão, e com isso a gente consegue dar a ela mais chances, né, para um menor agravamento, caso ela pegue o Covid, por exemplo, né? Então, a gente precisa repensar todas essas estratégias no sentido de fortalecer a população que esteja menos obesa, que tenha mais massa muscular, ela vai gerar menos internações, menos agravamentos, vai ficar menos tempo no hospital. Tudo isso é muito, muito bem comprovado hoje. O chat aqui tem muitas questões, a gente colocando dúvidas e tal, e a Ivana Santos falando aqui pelo Facebook que as academias foram fechadas aqui nos Estados Unidos, ela deve estar lá, né, ou morar lá, e ficaram fechadas por muito tempo. Então, e aí que eu queria retomar a lembrança lá atrás, que no primeiro momento eu achava que era um grande perigo, né, um ambiente de academia que não dava para funcionar num período de pandemia. Então, fala um pouco desses protocolos, assim, o que se descobriu que excelente ponto, Paulo, excelente ponto que você está colocando, porque logo no comecinho, lá em março do ano passado, o que se divulgou muito é que a principal forma de transmissão do Covid seria o contato das suas mãos, né, com áreas de superfície que estivessem infectadas. Então, a gente solta gotículas ao falar, por exemplo, essas gotículas estão ali pelo ambiente, então você manipula alguns objetos e através disso você vai ser contaminado, né? Essa era a principal preocupação, o principal foco. Naquela época nem se falava ainda de máscaras. A gente começou a usar máscara praticamente em abril do ano passado, né? Então, hoje a gente já sabe por dados do próprio CDC, que é o Center of Disease Control lá dos Estados Unidos, que esta forma de transmissão, que é do contato com superfícies contaminadas, a chance é de 1 em 10 mil. Ela está muito longe de ser a principal forma de transmissão. A transmissão, ela é principalmente feita através do aerosol, né, partículas, né, do Covid que são expelidas, né, e que ficam ali pelo ar na proximidade. E como é que você combate isso? Com distanciamento e usando máscara. Então, quando você pensa na forma de transmissão, né, via aerosol, a academia não é melhor nem pior do que qualquer outro ambiente. Então, nas academias, por exemplo, a gente usa hoje todos os equipamentos da musculação, além de serem periodicamente higienizados, quer dizer, o cuidado higiênico continua, você tem álcool gel, os alunos e clientes podem fazer a sua própria limpeza dos equipamentos, você coloca a equipe de limpeza lá nos ambientes, né? Então, você tem esse distanciamento dos equipamentos. Nas atividades mais individualizadas, você pode determinar espaços no chão de 4 metros quadrados, 6 metros quadrados, dependendo do estado, existem protocolos diferentes com relação a esse distanciamento,
né? Obviamente, obrigatório o uso de máscara, você não tira a máscara em nenhum ambiente, a gente não usa mais aqueles bebedouros onde você aproxima a boca, então as pessoas trazem a sua água na sua garrafinha. Existe todo um cuidado especial com relação à circulação do ar, e isso também é outro aspecto importante, Paulo, que as pessoas tendem a achar que um ambiente fechado tem sempre má circulação de ar, o que não é verdade, depende muito do sistema de circulação de ar que você tem. Você pode ter, por exemplo, aí na sua casa, um ar-condicionado tipo split, que ele usa o mesmo ar o tempo todo e ele só refrigera. Esse não é adequado. Mas a maioria das academias ou tem um bom sistema de ventilação cruzada, ou usa realmente, de acordo com as normas da ABNT, aparelhos de ar-condicionado que retiram o ar de fora, filtram esse ar, circulam esse ar e jogam o ar para fora, trocando todo o ar da academia pelo menos 7 vezes por hora. Então, você tem aí vários ambientes, como em shoppings, por exemplo, onde essa circulação de ar é tão eficiente que seria comparável ao ambiente externo. E aí você fala assim, eu não vou treinar na academia porque é um ambiente fechado, eu vou treinar aqui na sala do meu condomínio do prédio. E aí você chega lá, essa sala não tem circulação de ar, tem janela pequena, pé direito baixo, e você fez uma péssima escolha. Então, é preciso, né, olhar com esses critérios e com todas as estatísticas que nós temos hoje, né, de que as academias não são mesmo um ambiente pior do que qualquer outro. Eu diria que elas são, inclusive, mais seguras do que o próprio supermercado. A Thalita Nunes, perguntando aqui pelo YouTube, que ela fazia, antes da pandemia, ela fazia hidroginástica, e aí ela parou por causa da pandemia, e os braços, os pescoços, o joelho dela estalam agora, né? Então, se ela pode voltar a fazer hidroginástica, você acha que é um momento de retorno à atividade? Pode e deve, observando todos esses cuidados que a gente falou, né? Observe como que é a circulação de ar no ambiente lá dessa piscina que você vai frequentar, né? Os professores devem estar usando máscaras, né? E dentro desta piscina, observa sempre que você deve manter uma distância de pelo menos 2 metros, né? Entre os participantes. Então, se você tem uma piscina, sei lá, com 4 metros quadrados, vai ser uma pessoa só. Se for uma piscina já maior, uma piscina com 12 metros por 8, 12 por 6, podem ter lá 10 pessoas, 12 pessoas, que você consegue manter esse distanciamento. Então, observa sempre isso, né? Na piscina, se você estiver várias vezes durante a aula, em especial, mergulhando o seu rosto na água, você está especialmente protegida. O que se fala do Covid o tempo todo? Lave as mãos, né? Lá na piscina, cada mergulho, além das mãos, você está lavando também o seu rosto. Então, naquele ambiente, você está especialmente segura. Também teve um período, as academias fechadas, né, e eram proibidas de funcionar. Existiu uma forma de serviço online para as pessoas fazerem em casa alguma coisa ou ter alguma atividade, que a gente está em home office, por exemplo, no Estadão, né? Então, você trabalha de casa. Existe como a pessoa de casa também ter uma atividade, ou às vezes ela não pode sair, tem dificuldade de se deslocar nesse momento? Paulo, a gente na Companhia Atlética colocou, sim, aulas online, aulas live e aulas gravadas, né? A maioria das academias no Brasil fizeram a mesma coisa, então hoje a gente considera nas academias a possibilidade de um atendimento híbrido. O que a gente vem notando, né, quando encerrou a primeira onda, em agosto, setembro, as pessoas mais idosas tiveram muito receio de retornar e estavam mais online, né, participando dessas aulas a partir das suas casas. Então, você tinha uma aula acontecendo na academia e aquela aula sendo filmada, uma parte da turma em casa. Nessa segunda onda, o que a gente está notando é um movimento um pouco diferente, porque uma boa parte dessa população mais idosa já foi vacinada. Então, assim como a nossa ouvinte, eu não sei se ela é idosa ou não, mas o público idoso, por exemplo, gosta muito de hidroginástica e natação,
A gente está vendo que as academias que têm piscina para natação e hidroginástica têm tido uma procura muito boa, justamente porque as pessoas já estão mais confiantes, com vontade de retomar essas rotinas e cada vez mais conscientes da importância que tem preventiva, né, essa atividade física regular. Ela é fundamental. Para criança, né, o público oposto não vai ser vacinada tão cedo, a vacina não pode ser dada em criança até agora. Muitas vezes, elas às vezes não estão indo na escola, ou a escola está fechada, os pais também não querem enviar, ou não tem como mandar, e elas são, as crianças precisam de espaço, e não necessariamente a gente tem espaço para elas, né? O que é o indicado para a criança também fazer alguma coisa, ter algum tipo de atividade, quando tem dificuldade de se deslocar? Você sabe, Paulo, que as crianças talvez foram as pessoinhas, né, as pessoas que mais perderam durante a pandemia, porque elas deixaram de ter esse contato na escola. Muitas delas ficaram horas e dias trancadas em um apartamento pequeno, com pouco espaço, enfim. As crianças, elas precisam fazer atividade física, porque a atividade física, ela também representa desenvolvimento cerebral. Toda vez que você faz exercício, por exemplo, uma natação infantil ou qualquer outro esporte, você gera mais conexões entre as sinapses nervosas, então você está construindo um cérebro mais inteligente. E o oposto, né, quando você coloca essas crianças em inatividade, você está aumentando o problema da obesidade infantil, que é alarmante no mundo, né, criando possíveis futuros adultos sedentários, e trazendo, inclusive, problemas de saúde mental. Muitas crianças hoje com excesso de videogame, ansiedade, problemas de saúde mental já fortes. Então, o que a gente viu na prática, né, é que as crianças, a gente tem uma incidência muito, muito baixa de complicações. Claro que ninguém é aqui, né, irresponsável de dizer que não existe o risco, ou que não vai pegar, ou que não, né, não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas quando a gente olha as estatísticas, né, existe muito poucos casos de óbitos, enfim. E quando você novamente olha para um ambiente como uma piscina, né, onde você tem o cloro, que mata o Covid em 30 segundos, onde você tem várias estratégias para manter o distanciamento, inclusive das crianças, essa provavelmente é a melhor opção. Então, em fases mais complicadas de contágio, várias escolas de natação propõem, por exemplo, que cada pai entre na piscina com o seu filho, e assim você consegue também garantir aquele distanciamento entre as crianças, mantendo total segurança para que a prática da atividade física seja realizada ali. Na natação, de maneira geral também, Paulo, que é recomendado pela própria Federação Internacional de Natação, nesses tempos de Covid, você coloca 2 pessoas por raia, né, sendo que cada pessoa faz o seu descanso, a sua parada na borda oposta. Então, eu saio, nado, paro aqui, esse aqui sai, nada, para aqui. Então, em nenhum momento eu vou ter proximidade de aerosóis numa aula de natação, por exemplo. Então, você vê que existem, sim, muitas estratégias para que você não tenha essa transmissão. Vou dar mais um exemplo, quadras de tênis, por exemplo. Qual é uma única justificativa para fechar uma quadra de tênis? São 400 metros quadrados, e uma pessoa de cada lado da rede segurando a sua própria raquete. Mas as escolas de tênis estiveram fechadas, então a gente teve muita desinformação, e infelizmente isso agravou o problema do sedentarismo, e a gente não sabe dizer até que ponto isso também possa estar contribuindo para o agravamento das internações, da quantidade, da longevidade das internações. A gente falou bastante do exercício como para o fortalecimento muscular, né, para a importância do exercício nisso, mas também tem um outro aspecto que eu queria que você falasse um pouco, que é sobre a saúde mental, né? As pessoas que fazem exercício também têm um outro astral, né? É impossível você fazer qualquer tipo de exercício e não ter benefício. O primeiro e o mais imediato é todo o aspecto da saúde mental. Por quê? Ao praticar o exercício, Paulo, você produz algumas substâncias no cérebro
são as substâncias do bem-estar. As principais são a serotonina e a endorfina. Então, são substâncias que te dão uma sensação de saciedade, de felicidade, que melhoram a disposição, melhoram o humor e assim por diante. E aí você vai falar assim, mas quanto de exercício eu preciso? Para esse efeito de saúde mental, já com 10, 15 minutos, já existe uma mudança fisiológica, já existe uma certa produção dessas substâncias que já muda o seu dia. Então, você fala, puxa, eu fiz alguma coisa lá, fiz qualquer exercício, enfim, nem era estruturado, nem era muito intenso, serviu para alguma coisa? Serviu para muita coisa, porque ele já mudou o seu dia, ele já te tornou uma pessoa mais bem-humorada, mais feliz, né? E ela vai preservar a sua saúde mental, evitando a depressão. E a gente sabe, especialmente com populações idosas, e que foram as que mais sofreram isolamento social, né? Houve um acréscimo muito grande de demência e de depressão. Então, a atividade física, ela é fundamental no tratamento e também na prevenção de vários tipos de depressão e de demência. Então, jamais ficar parado. O que não pode mesmo, Paulo, é ficar no sofá. O grande inimigo nosso, na atualidade, é o sofá. E tem, assim, quais atividades são as mais procuradas? Assim, o que as pessoas mais querem fazer? Principalmente quem ficou muito tempo em casa e na hora que abre de novo as academias, a pessoa fala, nossa, eu estou morrendo de saudade de fazer isso ou isso. O que é o mais procurado, assim, geralmente? Então, normalmente as pessoas procuram aquelas atividades que elas mais gostam. É muito difícil você aderir a um regime de exercício fazendo alguma coisa que disseram que é bom e que você não curtiu fazer, né? As atividades individuais são aquelas que estão abertas desde o primeiro momento, né? Então, musculação, treinos de bicicleta, natação, né, tênis, atividades mais individualizadas, a pessoa às vezes se sente um pouco mais segura em termos de distanciamento social. Então, como eu disse para você, as atividades na piscina têm uma procura muito grande, em especial idosos e crianças, os adultos querendo voltar, sim, para as aulas de musculação, para o ambiente da musculação, um treino funcional, né, e a gente tem também uma turma muito grande querendo voltar para aulas de ginástica, aulas de pump, aulas de condicionamento físico, e que ainda tem muitas restrições dependendo do governo de cada estado. As restrições variam muito. A gente tem estados onde não há restrição, né, ou onde há restrições muito grandes ou restrições menores. Então, essas atividades onde você coloca mais pessoas dentro de uma sala, essa restrição varia mais de acordo com a orientação de cada prefeitura ou de cada governo estadual. Teve gente comentando aqui no chat que é muito ruim fazer exercício de máscara, né? E a máscara é uma necessidade, você não quer ser contaminado, você tem que usar máscara, mas é ruim também dirigir, trabalhar é ruim, um monte de coisa, porque muitas vezes é incômodo. Existe algum tipo de máscara mais adequado para as atividades físicas que ajudam, ou cada pessoa vai procurar o que melhor se ajusta? Existem tecidos que são mais tecnológicos, tem alguns tipos de neoprene, tem alguns tecidos que já são, inclusive, tecidos anti-Covid, tem algumas máscaras acrílicas, existem hoje algumas opções de máscaras que são menos desconfortáveis, vamos dizer assim. A gente não tem nunca como dizer que, não, você vai usar uma máscara e não vai te incomodar nem um pouco, ou vai ser igual a não usar máscara, isso realmente não existe. Mas existem máscaras que são muito grossas e essas realmente dificultam, inclusive não é recomendado o uso de máscara para atividades muito intensas. Então, você pode fazer, já que você tem que fazer atividades com máscara, né, dá preferência para atividades de intensidade leve até moderada, ou ainda, aí sim, se você quiser fazer atividades muito intensas, é melhor que você esteja ao ar livre e no ambiente bem isolado. O Nancy perguntou aqui no chat, pelo Facebook,
que tipo de exercício é bom para ansiedade, né? Eu acho que é um momento que todo mundo está um pouco tenso, um pouco ansioso também, né? O que é o mais indicado também? Olha, eu vou te contar uma coisa. A gente tem uma escola que nós atendemos, nós temos na Companhia Atlética uma escola que nós atendemos já há 20 anos, fazendo toda a estruturação das atividades físicas para o ensino médio. E eu nunca imaginei que para adolescentes de 17 anos, por exemplo, a atividade preferida fosse yoga. Só que eles, em fase de pré-vestibular, há mais de 10 anos, é a atividade que eles mais gostam. A questão da ansiedade, da depressão, do alívio do estresse é muito individual, muito particular, né? Você vai ter pessoas que gostam de yoga, meditação, exercícios respiratórios, você vai ter pessoas que gostam, por exemplo, de uma aula de lutas ou de boxe, onde você vai socar o saco de pancada, e isso tem muito a ver com a personalidade de cada um. Alguns alunos, por exemplo, especialmente os da natação, gostam daquele momento quietinho, silencioso, onde você vai e volta. É praticamente um exercício físico, é um exercício respiratório, e ao mesmo tempo é quase uma meditação, porque você silencia todo aquele barulho do exterior e está ali nadando, né, no seu ritmo, é aquela atividade que você gosta. Então, de novo, uma atividade que seja de intensidade leve ou moderada, né, essas atividades que são chamadas de aeróbicas em geral, dançar, caminhar, correr, patinar, e os esportes que envolvem esses movimentos, pedalar, né, essas são as campeãs na produção da endorfina e da serotonina. Então, você pode realmente escolher um leque incrível de atividades e todas elas vão te ajudar nesse sentido. Mônica, você também é diretora técnica de um grande grupo de academias, né? E como que tem sido esse período para vocês, né? De pandemia, de fechamento, de reabertura? Como tem sido isso? Muito difícil, não só para a Companhia Atlética, mas para todo o setor de academias no Brasil, e eu digo em outros países também, quase no mundo inteiro. Justamente porque houve, né, uma má interpretação, e agora falando especificamente aqui do Brasil, em vários países do mundo, onde a atividade física é encarada como prevenção efetivamente, as academias chegaram a ficar fechadas muito tempo em lockdown, junto com todo o resto da sociedade, porém elas, nos países europeus e vários estados dos Estados Unidos, elas foram abertas no primeiro grupo. Então, assim, vamos sair do lockdown, a academia já abre na primeira hora. E aqui no Brasil, o ano passado, na maioria dos estados, as academias foram colocadas em terceiro, quarto lugar, então ficaram 4 meses, 5 meses, 6 meses fechadas, né? E é muito difícil, mesmo havendo uma ajuda para pagamento dos salários, como houve, né, até o final do ano passado, os benefícios do governo, ainda assim, as academias todas, para funcionar, elas têm espaços grandes, o valor locatício, os impostos são muito pesados. Então, muitas academias que não conseguiram, não tinham recursos para poder bancar essas despesas com zero de receita, infelizmente, fecharam. Nos Estados Unidos, a gente tem um número, 27% das academias fecharam definitivamente. No Brasil, a gente não conhece ainda esse número, mas a nossa percepção é pelo menos 15, 20%, com certeza, fechou definitivamente, porque como que você consegue manter uma operação com zero de receita meses e meses seguidos, né? E é uma impressão que o setor tem de uma injustiça muito grande, porque, ao contrário de outros setores com os quais as academias foram comparadas, né, e equiparadas nesses planos de reabertura, quando você vai numa academia, você está melhorando a sua saúde, você está justamente diminuindo a chance de internação, diminuindo o tempo de internação. Não é um lugar que você vai simplesmente para beber ou para engordar. É um lugar onde você vai para cuidar da sua saúde, e quanto mais ativo você pessoalmente for, né, quanto mais você se cuidar, menor é a chance de você ter complicações.
De novo, ninguém está falando aqui que quem se exercita não pega o Covid, não é isso. Mas, obviamente, se você tiver uma condição boa, como nós dissemos no início, uma boa quantidade de massa muscular, se você não for obeso, as suas chances de vir a óbito são infinitamente menores. Eu selecionei só alguns dados aqui, olha, um estudo da Espanha, né? Uma incidência de óbitos em sedentários com Covid 7,5 vezes maior do que pessoas que se exercitam. Nos Estados Unidos, duas vezes e meia maior a chance, né, de óbito entre sedentários. E esse foi um estudo feito em 50 mil pacientes, não é pouca coisa. Universidade de Glasgow, no Canadá, você reduz o risco de morte entre pessoas que têm Covid e são ativas, né, em 37%. Então, se há um ano atrás a gente não conhecia tudo isso, hoje a gente conhece. Então, é preciso rever todos esses planos que deixam as academias para reabrir no último lugar. Eles realmente não fazem sentido quando você imagina que a academia é essencial, sim, para combater obesidade, diabetes, hipertensão. Algumas pessoas vão falar, puxa, mas não é necessário é atividade física, né? Você pode ir na praça, você pode ir ao ar livre, você pode ir no condomínio, você pode se exercitar em casa. Só que justamente quando você fala do obeso e do diabético ou do hipertenso, essas pessoas têm muito receio de treinar sem supervisão. Elas talvez não tenham mesmo condição de treinar sozinhas na praça. E agora, Paulo, quando você fala de pós-Covid, então, é impossível e é até irresponsável falar para as pessoas que tiveram Covid, especialmente se não foi um Covid muito, muito leve, para elas começarem a se exercitar na praça, porque existem sequelas muito impactantes. Então, as pessoas que tiveram Covid, tem uma sequela que pode durar 6 meses até 2 anos. São sequelas neurológicas, são sequelas musculares, respiratórias, né? São sequelas até de saúde mental. Então, você vai dizer assim, a pessoa teve diabetes, teve um Covid, ela vai caminhar na rua, obeso, elas têm muito medo, elas sentem cansaço, elas têm o fôlego mais curto, né, como eles dizem. Então, a academia é um ambiente que está preparado, ele foi construído para isso. Quem trabalha lá é o profissional de educação física, que é um profissional da área da saúde com nível superior, especializado em trazer as pessoas do sedentarismo para a atividade física de todas as maneiras possíveis e na intensidade correta. Então, chega a ser até engraçado alguém falar, puxa, você fica aí e vai treinar em casa, entendeu? Especialmente para quem já teve Covid. Se você pensar de novo na piscina, não tem exercício respiratório melhor do que a própria natação ou tudo aquilo que o ambiente aquático oferece, né? Então, não faz realmente sentido. A gente precisa de uma grande revisão dessas normas, desses protocolos, enfim. Por exemplo, a gente teve uma restrição aí de quantidade de horas de funcionamento, né? Em alguns estados, a gente só podia funcionar por 6 horas por dia ou por 8 horas por dia. É justamente o contrário. Se você quer evitar aglomeração, então você deveria funcionar das 6 da manhã até as 11 da noite. E nunca, né, colocar os seus clientes todos em horário reduzido. Não faz absolutamente nenhum sentido, não tem nenhuma justificativa científica para um argumento desse tipo. Então, a sensação, e dando aí uma liga com a tua pergunta, né, de novo, a sensação que a gente tem no setor é de um desconhecimento muito grande, especialmente em termos de saúde preventiva, e um desconhecimento dessas conexões, né, entre os benefícios da atividade física e o que isso pode ajudar o sistema médico, o sistema hospitalar, esvaziando os leitos. Legal. O tempo estourado, infelizmente, né? É um papo muito bacana. Vocês estão vendo aí o QR Code para acessar o novo app do Estadão, tá bem legal, então só mirar a câmera do celular aí e vocês baixam ele na hora. E eu conversei aqui com a Mônica Marques, que é profissional de educação física especializada em fisiologia do esforço pela Escola Paulista de Medicina. Chegaram algumas perguntas sobre o ambiente da academia, se seria arriscado. Isso você já falou sobre isso, né, lá no começo, então
essa entrevista vai ficar gravada no YouTube, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn do Estadão. E eu queria agradecer você, Mônica. Obrigado por ter participado e aceitado o nosso convite. Paulo, muito obrigada ao Estadão, obrigada a todos que participaram, e contem com a gente. O recado final aí para quem está assistindo, né, como eu disse, o grande inimigo de todos nós é o sedentarismo, é o sofá. Então, vamos começar a praticar atividade física, seja responsável, cuide da sua saúde, é a melhor maneira que você tem de contribuir para a nossa sociedade. Legal. Obrigado a todos, até mais.